A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Então o Senhor enviou o anjo que destruía todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. Nessa eventualidade, Jerusalém estava em cerco. O rei da Síria, Senaqueribe, queria invadir a cidade. Chegou dos muros e começou a ler a carta que o rei da Síria tinha mandado para Jerusalém, o rei Ezequias, dizendo que iria destruir aquela cidade, queria destruir o povo daquela cidade. E Ezequias, o rei Ezequias, ele correu e levou aquela carta desaforada de Senaqueribe, o chefe do rei da Síria, e apresentou a Deus. E Deus diz também para você: apresente essa carta desaforada, apresente essa ofensa, essa mentira, essa afronta, essa calúnia que fizeram contra você diante de Deus, na casa de Deus, no altar de Deus, na presença de Deus. Foi isso que Ezequias fez. Ele não bateu testa com o rei da Síria. Ele correu e se humilhou diante de Deus e disse que ele não tinha condições de lutar, conjecturando com o rei Ezequias, com o rei Senaqueribe, perdão. Você não tem condições de lutar contra esse gigante. O gigante é alto mesmo, é potente. O exército, né, do rei da Síria era potentíssimo, era um exército potentíssimo da época. O império que estava se levantando. O rei Ezequias sabia que ele não tinha condições. O exército de Jerusalém era pequenininho, da cidade do povo de Deus era pequenininho, em relação a milhares de soldados, com armamentos bélicos potentíssimos. E quem sabe o teu inimigo é bem armado. É um exército grande. Você não tem condições de lutar, ele tem dinheiro, ele tem fama. Mas ele se esqueceu de uma coisa, ele não tem presença de Deus. E quem tem presença de Deus, ainda que seja pequeno, Deus o eleva. A palavra de Deus diz que ele abate ao exaltado, mas ele exalta o humilhado. Você está sendo humilhado pelo rei Senaqueribe, simbolicamente falando, nos dias atuais, que representa um problema, uma situação difícil. Não sei, irmãos, em alguma área, em algum aspecto da tua vida. Pense aí, qual é o inimigo que está te afrontando? Qual é a Senaqueribe que está te afrontando? Deus diz: eu vou enviar um anjo, do mesmo jeito que enviar milhares de anos atrás, nessa eventualidade em relação a essa história, que é verídica, que aconteceu com o povo de Deus. Deus enviou um anjo e botou todo o exército, os príncipes, os chefes, os soldados, todos foram passados a espada pelo anjo, um anjo do Senhor. E quanto ao rei da Síria, ele correu, se escondeu, mas os próprios filhos dele, aqueles que saíram das suas entranhas, o mataram. Não pregamos vingança, mas a gente fala de um Deus que nos justifica. E ele age com nossos adversários. Sabemos que os nossos adversários são espirituais. Está sempre de trás. Pastora, quem está lutando contra mim são pessoas, mas é o inimigo por trás. São os inimigos espirituais. Deus sabe como lutar. Deus sabe como deitar fora, abater, tanto o espiritual, o inimigo espiritual, como físico. Ele sabe como fazer acontecer para te dar vitória. Tem uma vitória grande chegando. Tem um livramento grande chegando. Tem uma providência grande chegando. Eu estou enviando um anjo. Não preciso de muitos para te abençoar, para te livrar, para te exaltar. É só um anjo que Deus está te enviando na tua casa hoje. É hoje mesmo. Se você crê, diga: eu tomo posse, recebo o anjo do Senhor da minha casa, na história. Ele vai cortar laço, vai quebrar prata, prender toda a fúria do inferno e te dar uma grande vitória. Em nome de Jesus. Recebe o grande livramento de Deus. Recebe o anjo, a visita do anjo do Senhor na tua casa, na tua vida.